O tema da nossa aula de hoje vão ser os primeiros passos para uma boa formação em DTM dentro da odontologia. Antes disso, peço que compartilhem com colegas dentistas todos esses vídeos. Temos conteúdos diários para quem quer realmente crescer dentro da profissão, dentro da especialidade. E o nosso objetivo é mostrar para você, colega dentista, o quanto a DTM pode aumentar o fluxo do seu consultório, quanto a DTM pode te auxiliar nos teus diagnósticos e tratamentos, quer em qualquer especialidade que você esteja, ou especialidade de ortodontia, ou especialidade de periodontia, endodontia, bucomaxilo, implantodontia, reabilitador de uma maneira geral, ou até mesmo clínico geral, e para quem também está terminando a graduação e quer entrar nessa especialidade, é uma forma de você alavancar o seu consultório e se tornar aí referência na sua cidade dentro da odontologia. Então, vamos fazer um breve resumão da especialidade de disfunção temporomandibular para a gente entender o quanto que realmente uma boa formação nessa área vai te auxiliar a crescer dentro da odontologia. Pacientes que chegam para você com zumbido, pacientes que chegam para você com som articular, ou pacientes que chegam para você e você acabou de fazer uma instalação, por exemplo, de um aparelho ortodôntico, ou acabou de instalar uma prótese total, uma prótese removível, ou até mesmo uma reabilitação extensa com implante. Você já teve alguma situação em que o paciente, após esse procedimento, teve dor? Situações em que, após esses procedimentos, o paciente teve som articular na forma de estalido ou na forma de clique, ou até mesmo o paciente que começou com cefaleia, após esses procedimentos reabilitadores aí dentro da odontologia. Então, são coisas comuns que podem estar acontecendo com o nosso paciente, seja na reabilitação, ou seja, durante ou pós esses procedimentos. E a disfunção temporomandibular, ela acaba sendo um conjunto de alterações que acometem a articulação, que acometem músculos da mastigação e podem acometer também outras estruturas, como o músculo temporal da face, simular aí uma cefaleia e outras situações também. Você pode ter travamentos aí de boca aberta ou de boca fechada, aquele paciente que chega para você e não consegue abrir a boca, ou paciente que chega para você e não consegue fechar a boca. Esses tipos de travamentos são muito comuns também. Então são sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. São dor, são estalidos, crepitação, esses sons articulares, o próprio zumbido, plenitude auricular. Você já teve algum paciente que teve a sensação do ouvido entupido e ele foi no otorrino pediu para encaminhar para você porque fez todo o exame otológico e não observou nenhum tipo de alteração e esse paciente chega para você. Vocês já tiveram algum tipo de situação como essa? O que a gente tem observado? Que o profissional hoje, quando sai da graduação, ou seja, dentro da universidade, seja federal, seja particular, a disfunção temporomandibular, ela infelizmente ainda é uma disciplina eletiva, não é uma disciplina obrigatória na maioria das universidades. Então, normalmente a disfunção temporomandibular ou ela está ligada à cadeira de prótese, ou ela está ligada à cadeira de oclusão, ou até mesmo à cadeira de cirurgia. Ela não é uma disciplina independente. Normalmente são professores que trabalham nessas áreas que assumem essa disciplina de disfunção temporomandibular. E sabe-se que alguns conceitos que eram aplicados aí na década de 70, 80 e década de 90, de acordo com vários trabalhos aí da literatura, eles caíram por terra. E esses conceitos a gente vai estar mostrando quais são esses conceitos e como vocês podem realmente se tornarem referência dentro da odontologia com essa especialidade. Então, dentro dessa semana da capacitação em DTM, a gente vai falar tudo sobre isso. Então, a gente tem observado o quê? Uma formação que deixa a desejar quando o profissional sai da graduação na área especificamente de DTM. E, ao mesmo tempo, a disfunção temporomandibular, em uma pesquisa recente, observa-se o quê? Vários estudos publicados na literatura mostraram que, de 2020 para cá, a prevalência de disfunção temporomandibular na população aumentou. E essa prevalência na população, no último estudo de 2020 que avaliou essa prevalência, observou-se que a cada 100 pessoas no mundo, 31 têm o diagnóstico de disfunção temporomandibular. Hoje no Brasil,
nós temos mais de 340 mil dentistas. Dentro do Brasil, para vocês terem uma ideia, uma noção, nós temos aí uma média de aproximadamente 500 habitantes, ou seja, para cada dentista. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que existam 1.500 pessoas para cada dentista. Então a gente tem um excesso de profissionais dentro do território brasileiro. Ou seja, formando muito dentista a cada dia. Cada dia que está chegando muito dentista no mercado. Tanto é que os conselhos regionais de odontologia estão batendo forte em cima disso. O pessoal está fazendo um movimento forte para que não tenham mais faculdades de odontologia no Brasil. Para que estabilize, tenha uma estagnação. Porque está chegando um número muito alto de profissionais no mercado e você não tem tantos pacientes para absorver essa demanda. E a gente observa, fazendo agora um parênteses e puxando a disfunção temporomandibular, a gente observa que no Brasil você tem aí apenas 1.340 profissionais trabalhando com disfunção temporomandibular. Isso são estudos e trabalhos. Se vocês podem procurar lá, entrar no site do Conselho Federal de Odontologia, que vocês vão ver todos esses dados. Então você imagina um território brasileiro com mais de 200 milhões de habitantes, no último censo foi em torno de 214 milhões de habitantes, você tem 1.340 profissionais trabalhando com DTM. E você tem ao todo mais de 340 mil dentistas, ou seja, 0,4% somente dos dentistas trabalhando com DTM. Então a disfunção temporomandibular, por ser uma especialidade relativamente nova, e o fato do paciente ter uma sintomatologia dolorosa, faz com que um tratamento bem diagnosticado e um tratamento de sucesso, você consiga ganhar a segurança desse paciente com muito maior facilidade. Então a gente tem observado isso, alunos têm relatado isso para a gente diariamente, que a disfunção temporomandibular, ela tem ajudado principalmente profissionais que ainda não são referência nas suas cidades a se tornar referência com essa especialidade. Tá? Então por isso que a gente gosta de falar que a DTM é a especialidade do futuro. Por que a especialidade do futuro? Que existem poucos profissionais realmente capacitados para absorver essa demanda de pacientes. Você imagina numa população que a cada 100 pessoas, 31 tem o diagnóstico da disfunção temporomandibular. E no Brasil não é diferente. A gente tem um excesso de profissionais na área de odontologia, muitos pacientes e poucos profissionais trabalhando com essa especialidade. O conhecimento na área de disfunção temporomandibular, ele auxilia o dentista de que forma? Relatos de alunos, de colegas que a gente conversa, que trabalham na área de disfunção temporomandibular, o que eles falam com a gente? Falam, olha, o conhecimento que eu tinha, por exemplo, na área de oclusão, conhecimento que eu tinha para diagnosticar um paciente com uma dor odontogênica, por exemplo, ou fazer um diagnóstico diferencial de uma neuralgia do trigêmeo com uma dor odontogênica, ou até mesmo com a DTM. Eu trabalhando com a DTM, eu comecei a ter uma facilidade maior de fazer esses diagnósticos diferenciais, são relatos dos alunos. Aprender a fazer melhor esses diagnósticos diferenciais, aprender a identificar alguns insucessos que eu tinha no passado, de principalmente fraturas de trabalhos restauradores, fraturas extensas, de trabalhos realizados de forma extensa, como protocolo, por exemplo, e você não sabe o que está acontecendo com o paciente. Por quê? Porque dentro da disfunção temporomandibular, o que a gente aborda dentro da disfunção temporomandibular? Você ensina o aluno a aprender a diagnosticar. Não é somente diagnosticar DTM, mas diagnosticar qualquer tipo de dor orofacial, qualquer tipo de insucesso em trabalhos restauradores. Então tudo isso dentro dessa especialidade a gente consegue mostrar para profissionais. Outra coisa que a gente observa, que são relatos de alunos também, pacientes... Boa noite, doutor, uma procura muito grande de pacientes. Só interromper aqui que o doutor doutor Davi Oliveira. Boa noite, doutor. Há uma procura muito grande de pacientes com muita dor de DTM. Você acha que tem relação com o Covid? Não, a gente não tem, o Davi, estudos mostrando relação
da prevalência do Covid e prevalência de disfunção temporomandibular, uma associação. A gente não tem nenhum embasamento científico para falar sobre isso. O embasamento científico que a gente tem é o seguinte, vou te explicar rapidamente aqui. A disfunção temporomandibular tem um estudo que foi realizado nos Estados Unidos com mais de 10 mil pacientes. E dentro desse estudo, eles avaliaram os principais fatores etiológicos de disfunção temporomandibular. E dentro desse estudo, eles observaram que a prevalência mais preponderante como fator etiológico para o surgimento da disfunção temporomandibular foi alteração psicossocial do paciente. Ou seja, somatização. Somatização de quê? De estresse, de ansiedade. E durante esse período, principalmente entre 2020 e 2022, que é o estágio que a gente está hoje, o aumento de pessoas com depressão, de pessoas muito ansiosas, pessoas com problemas psiquiátricos aumentou absurdamente. A gente conversa com profissionais da área de psiquiatria, da área de neurologia, porque o meu mestrado e doutorado foi dentro do Hospital Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense com neurologistas. Então acaba que a gente consegue ter acesso a alguns dados. A quantidade de pacientes com essas condições aumentou absurdamente. E isso está diretamente relacionado com o aumento de pacientes com disfunção temporomandibular. Da mesma forma, se a gente fizer um gancho com fraturas dentárias frequentes durante esse período, que aumentaram também, aumentaram as emergências com dor, aumentaram as emergências com fratura. Por quê? Porque o apertamento ele também está diretamente relacionado a esse quadro psicossocial do paciente, a essa somatização. Então, o aumento a prevalência de disfunção temporomandibular, a prevalência de bruxismo, que é uma coisa é o DTM, outra coisa é bruxismo. Mas eu estou falando do bruxismo que acaba que elas estão diretamente relacionadas. Amanhã a gente vai falar um pouquinho do bruxismo e fazer um gancho com a DTM. Então, o aumento da disfunção temporomandibular, também de fraturas e insucessos em trabalhos restauradores, de casos de emergência de dor durante a pandemia, aumentou demais, realmente. Por quê? Porque tudo isso está diretamente relacionado a quadros de somatização do paciente. Pacientes muito envolvidos psiquiatricamente, com depressão, com ansiedade, pacientes com síndrome do pânico. Então, por isso que o quadro de disfunção temporomandibular, de dor orofacial de uma maneira geral, de fraturas dentárias, de aumento de bruxismo, tudo isso realmente aumentou dentro da odontologia. E isso está chegando para a gente no consultório diariamente. E quando você tem esse gabarito, esse conhecimento para abordar esse tipo de paciente, realmente você começa a se tornar um profissional diferenciado. Você pode ser de qualquer especialidade e a DTM ela vai te dar esse gancho, vai te melhorar realmente a tua forma de abordar o paciente para diagnosticar qualquer tipo de problema do consultório. Esses benefícios que o dentista tem com conhecimento da DTM não tem preço. Uma outra situação de relatos de aluno são pacientes que às vezes têm um problema periodontal e o paciente estava com uma interferência oclusal e na verdade, além da interferência oclusal, esse paciente ele tinha um bruxismo em vigília. E ele só descobriu o bruxismo em vigília depois que a gente traçou um planejamento de tratamento para ele conseguir controlar o bruxismo em vigília desse paciente, fazendo uma alteração no cognitivo comportamental e mostrando realmente o paciente que ele apertava durante o dia. Sabe-se que o bruxismo em vigília ele é muito mais intenso do que o bruxismo do sono e ele passa desapercebido pelo paciente e pelo profissional. Então, outra situação que a gente vê relatos de aluno, pacientes com problema periodontal, que você controlou, que estava difícil de controlar a parte periodontal dele, você controlou o bruxismo em vigília, você teve uma condição melhor de ser controlada naquele problema periodontal. Isso são periodontistas que trabalham com DTM, que relatam isso pra gente e que já passaram por nossa formação. Então são inúmeras situações que a gente mostra realmente para o aluno o benefício de você ter a DTM e dentro de outras especialidades. O que acontece agora quando o dentista, se você pensar,
O profissional que não consegue diagnosticar e tratar DTM, sendo ele de qualquer especialidade ou até mesmo um clínico geral, você começa a se tornar o que grande parte dos profissionais acabam sendo, encaminhologista. Eu tinha um professor na época de graduação que ele fazia essa brincadeira. Olha, se você começar a encaminhar tudo, você vai virar um encaminhologista, tá? Foi uma forma dele falar que eu nunca mais esqueci. Então, situações de paciente com dor na TM, cefaleia atribuída a DTM, dor na região de masseter, travamento de boca aberta, travamento de boca fechado, sons articulares, sons de zumbido relacionado à disfunção temporomandibular, tudo isso você consegue absorver, diagnosticar e resolver. Evitar de fazer procedimentos, por exemplo, um tratamento endodôntico, até mesmo uma extração em um paciente que você teve uma dificuldade de diagnosticar aquela dor que você achava que era uma dor de origem dentária e na verdade o paciente tinha uma DTM. Por quê? Existem alguns tipos de DTM que o paciente pode ter uma dor muscular e essa dor muscular ela pode irradiar para o dente. É o que a gente chama de dor miofacial com dor referida. Isso é uma condição que pode acontecer e realmente a dor parece ser no dente. E quando você vai abordar melhor esse paciente, vai investigar, a dor é uma dor muscular. Em algumas situações o paciente já até passou por algum tratamento endodôntico até chegar para a gente ou para algum aluno nosso. Então essas situações, essa falta às vezes de conhecimento nessa área, faz com que às vezes a gente cometa algumas coisas que poderiam ser evitadas, situações que poderiam ser evitadas. E quando você absorve, você imagina, a gente tem relatos de outros alunos que trabalham numa cidade que eles não tinham, eram um pouco mais jovens, tinha outros profissionais que eram referência e ninguém sabia realmente tratar DTM. Todo mundo se aventurava a colocar um aparelho interoclusal ou encaminhar para um outro profissional de outra área, como fisioterapeuta, mas nenhum profissional da área de odontologia nessa cidade desse aluno era realmente habilitado, expert em disfunção temporomandibular. E ele falou o que pra gente? Falou que depois que ele começou a ter os conhecimentos na área de DTM, ele começou a absorver essa demanda que existia na cidade dele. E foi uma forma dele se tornar referência, que ele começou a receber indicação de otorrino, de neurologistas, de profissionais médicos, de profissionais até mesmo fisioterapeutas, que eles começou a fazer parceria com os fisioterapeutas, que as duas profissões acabam se ajudando muito para pacientes com disfunção temporomandibular, e ele começou a se tornar referência na cidade dele. Então são exemplos de alunos, de colegas que tiveram formação em DTM e começaram a aumentar realmente a demanda, o fluxo do consultório dele com essa especialidade. Existe, às vezes, algumas, a gente chama de obstáculo, de objeção que o aluno pode ter, achar que, por exemplo, a especialidade, a disfunção temporomandibular é uma especialidade muito difícil. Outro dia uma que depois acabou virando aluna falou, mas é uma especialidade muito difícil, eu vou ter que rever a parte de anatomia toda de novo, essa parte neurológica. Isso eu achava na época da graduação muito chato, eu vi de uma outra forma, de uma maneira que, não sei se é essa forma que você aborda. A gente começou a mostrar o que para ela? Que hoje a gente tem assim ferramentas em 3D que você consegue mostrar para o aluno entender e aprender realmente como é a biomecânica de abertura, de fechamento de boca, como que o disco tem que estar posicionado, quando que ele tem um deslocamento, o que está acontecendo com ele, quando o paciente tem uma dor, o que está acontecendo, situações que o paciente tem algumas dores neuropáticas ou algumas cefaleias e a gente consegue desmistificar esse diagnóstico diferencial, saber realmente o que está causando aquele desconforto, aquela dor no paciente. Então tudo isso a gente começou a quebrar esse tipo de obstáculo que o aluno tinha em relação a achar que a especialidade é tão complexa. Outra coisa que às vezes hoje, com o mundo online, o mundo globalizado, hoje a gente tem assim acesso muito fácil a publicações científicas. Hoje você tem um PubMed que os melhores artigos científicos estão ali no PubMed. Então se você quer ver uma publicação atual de ontem, você consegue ter acesso no PubMed. Então com isso, o que a gente acaba puxando?
Tudo que está de mais recente na literatura, das últimas semanas, dos últimos meses, dos últimos anos, a gente coloca diariamente para vocês entenderem como que está realmente o andamento da disfunção temporomandibular. E com essa globalização, a gente consegue mostrar para o aluno que algumas especialidades da odontologia, como a DTM, você consegue aprender online. Diferente, por exemplo, de outras especialidades, por exemplo, implantodontia, é mais complexo você aprender online, ortodontia é um pouco mais complexo, como é que você vai iniciar na ortodontia, iniciar na implantodontia somente online. Dentro da disfunção temporomandibular a gente consegue mostrar isso desmistificando essa parte de anatomia, de fisiologia, de saber diagnosticar diferencialmente, com vídeos explicativos e durante os dias... Todos os dias nós temos conteúdos de disfunção temporomandibular e eu tenho mostrado muita coisa para vocês. Então, compartilhem o conteúdo com outros colegas dentistas, curtam nossa página, compartilhem, sigam-nos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Todos os dias a gente tem conteúdo diário. Aproveito para convidar novamente os colegas para participar da Semana da Capacitação em DTM, que vai acontecer do dia 25 de julho a 1º de agosto, um evento online gratuito, onde a gente vai mostrar como diagnosticar e tratar DTM com segurança. E voltando para nosso tema da aula, que são os primeiros passos para uma boa formação em DTM dentro da odontologia. Por onde começar a estudar para ter uma boa formação? Como eu acabei de falar com vocês hoje, a gente tem inúmeros bons artigos publicados e com acesso gratuito, boa parte deles com acesso gratuito nessas bases de dados. E o que eu tenho feito? Eu tenho pegado esses trabalhos recentes, trabalhos bons, publicados em boas revistas e tenho feito esses conteúdos diários para vocês, colegas dentistas, para fazer com que essa especialidade chegue a mais profissionais e absorvam a demanda. Todo dia tem mensagem de paciente no meu Instagram, paciente de Fortaleza, do Amapá, de Manaus, pedindo indicação de dentistas em outras cidades do Brasil. Então o objetivo é exatamente absorver essa demanda e mostrar realmente para os colegas a quantidade de pacientes que tem, e a gente precisa ajudar esses pacientes. A gente precisa fazer... Você imagina, um paciente que sofre com dor há 10 anos, há 5 anos, e você tem um aluno que ele fala, olha, esse paciente passou por neurologista, passou por otorrino, passou por vários outros profissionais na área, fez até procedimentos mais invasivos de extração dentária, procedimentos cirúrgicos na ATM, e a paciente... E eu com tratamento minimamente invasivo, assim, baseado em tudo que você me ensinou, consegui tirar aquela dor que ela tinha 10 anos e hoje a paciente está aí já 6 meses, assintomática, vivendo a vida dela e eternamente grata, levou a tia, levou o tio, levou o avô, a avó, tudo para tratar comigo. Então esses relatos, esse paciente é um paciente que vai levar todo mundo para o seu consultório, porque você tirou a dor dele. E a gente tem muito pouca gente que sabe abordar paciente com dor orofacial. E a dor orofacial, né, como eu falei, não é só a dor de DTM, você tem várias outras dores, você tem cefaleias que podem estar relacionadas a DTM, você tem neuralgias que podem estar relacionadas a DTM, neuralgias que podem estar relacionadas à dor odontogênica. Então são inúmeras situações que a gente vê no dia a dia e a gente está precisando de profissionais realmente, gente, para se diferenciar e saber. Essa especialidade te torna um profissional com grau de satisfação dentro da profissão muito grande, porque você consegue mudar a vida realmente dessas pessoas. Você consegue resolver a dor do paciente, como nesse exemplo que eu acabei de dar. Você começa a ser um profissional referenciado na sua cidade, como eu falei, aquele outro exemplo de um aluno que começou a entrar na especialidade, que na cidade dele não tinha ninguém que fazia esses procedimentos, ele começou a receber indicações de profissionais da área médica, de profissionais de outras áreas de saúde, porque ele tinha demanda e os outros profissionais não tinham o conhecimento que ele tinha na área de DTM.
Então são situações que a gente observa e alunos que contam esses relatos para a gente do quanto a especialidade de disfunção temporomandibular melhorou a condição do consultório deles e trouxe outros profissionais, outros pacientes de outras áreas e indicação de outros profissionais. Porque dentro a DTM não é só a DTM, ela acaba te puxando para outras especialidades, ela acaba te ensinando a parte de oclusão, você aprende realmente a identificar melhor uma interferência oclusal, um contato prematuro, você aprende a fazer com que a finalização do seu tratamento seja reabilitador, seja por meio de implante, prótese removível, prótese fixa ou até mesmo de ortodontia, você começa a entender melhor a importância da oclusão. Não que a má oclusão cause a DTM, mas dentro da DTM a gente precisa ver a parte de oclusão também a fundo. Então tudo isso está relacionado com a disfunção temporomandibular e o grande benefício que ela acaba trazendo para nós profissionais da área de odontologia. Então, respondendo mais uma vez o colega lá, o Dr. Davi, que perguntou, o aumento, a demanda de pacientes com disfunção temporomandibular, de pacientes com fraturas dentárias, pacientes com dor por causa de fraturas dentárias, aumentou durante a pandemia, aumentou, mas não por causa especificamente do SARS-CoV, do vírus do Covid. Aumentou por esses pacientes, as pessoas estarem mais comprometidas emocionalmente. Essa é a grande explicação embasada na literatura científica. Então, você já tinha uma demanda de disfunção temporomandibular, com a pandemia isso triplicou. E, infelizmente, não triplicou o número de profissionais que sabem receber e resolver o problema desses pacientes. Então, esse é o nosso objetivo diário, mostrar para vocês que dentro da especialidade de disfunção temporomandibular você consegue desmistificar e resolver problemas de insucessos em outras especialidades da odontologia, como falei, como a prótese, como a própria cirurgia, como a pério, como a endo, porque você consegue fazer um gancho com essas especialidades e como a DTM te ensina também a fazer diagnósticos diferenciais com outros tipos de dores orofaciais, além dessa fundamentação e dessa base fortalecida nos princípios de oclusão também. Então a DTM realmente ela encorpa o profissional clínico geral ou até mesmo o profissional que tem algum tipo de especialidade. Eu, quando entrei na área de disfunção temporomandibular, eu já era especialista em ortodontia e já era professor de ortodontia. Busquei a DTM, por quê? Porque eu via uma deficiência na minha forma de abordar os pacientes, que pensava-se no passado que a maloclusão era o principal fator causador da DTM. E os pacientes começaram a vir para a gente com indicação de tratamento de DTM e foi-se pensando em corrigir maloclusão do paciente, ou com ortodontia, ou com reabilitações, e a gente foi vendo que em boa parte dos casos nem sempre você conseguia resolver o problema corrigindo a maloclusão. E aí foi quando eu busquei realmente a especialidade, me aperfeiçoar mais para entender um pouquinho e saber abordar, aprender a fazer esses diagnósticos diferenciais e saber tratar esses pacientes e absorver essa demanda que a gente tem no mercado hoje da disfunção temporomandibular.